Pessoal, bem-vindos ao nosso curso de modelos multinível. Nós ainda estamos no ano do Covid e com isso, o nosso modelo de curso agora virou remoto, com aulas gravadas, sessões ao vivo, e eu imagino que isso vai se, na verdade, prolongar e provavelmente ser adotado de longo prazo. O nosso curso vai envolver sessões práticas, as videoaulas, sessões ao vivo de discussão e, espero, uma discussão bastante viva, bastante participativa, acalorada, na nossa plataforma de aula virtual. Hoje nós vamos falar de por que modelos multinível. Os modelos multinível são uma classe de modelos extremamente flexível, extremamente poderosa, mas a gente precisa entender bem quando é que nós precisamos deles, para que eles servem, como é que a gente interpreta e poder realmente nos aprofundarmos e aplicarmos esses modelos de forma adequada, de forma a tirar o máximo possível dos dados que nós temos, em termos de interpretação, em termos de qualidade, do ajuste do modelo, da interpretabilidade dos resultados. Bom, eu vou começar falando dos modelos multinível, lembrando dos velhos tempos do meu doutorado. Idos lá de 1990 e poucos. A minha pergunta de pesquisa, ou as perguntas de pesquisa eram: primeiro, criança que vai à creche adoece mais do que criança que não vai à creche? E essa foi uma pergunta que acabou se desdobrando num segundo projeto que foi realizado e coordenado por um colega, por um amigo, estava baseado no Ceará, Fortaleza. A segunda pergunta é: que características das creches fazem com que essas crianças adoeçam mais ou adoeçam menos? Na época a gente já tinha evidência razoável de que criança que frequenta a creche adoecia mais. E a pergunta, na verdade, mais interessante, mais estimulante era: o que é na creche que faz com que essas crianças adoeçam mais? Por exemplo, é o número total de alunos na creche, é o número de alunos numa classe específica, como numa escola, na creche as crianças são agrupadas em classes. É o tempo que elas passam ao ar livre, é porque elas fazem refeições junto com outras classes ou não. Enfim, tem uma série de aspectos, uma série de características organizacionais de cada creche que poderiam explicar esse aumento da morbidade nas creches que a gente usa, participa e estuda. Com essas perguntas em mente, eu comecei, junto com o meu orientador, a pensar: bom, como é que nós vamos desenhar esse estudo e como é que nós vamos analisar esse estudo? E conforme a gente foi pensando, escrevendo projetos iniciais, as primeiras versões dos projetos, a gente começou a se dar conta que tinha nessa proposta algumas coisas que eram diferentes daquilo que a gente estava acostumado a fazer no dia a dia da pesquisa epidemiológica. E nós discutimos e pensamos e discutimos e afinal eu acabei conseguindo, depois de muito pensar, descobrir o óbvio. Que na maioria das vezes a gente estuda características do indivíduo como preditores de algum desfecho. Tipo, o sexo, a idade, estimulação cognitiva, o índice de massa corporal, a amamentação, como é que essas coisas afetam um desfecho no próprio indivíduo, do tipo,
o QI, a asma, diarreia, pneumonia, desnutrição. Mas veja, a minha segunda pergunta de pesquisa, que era a principal e a que me interessava, e que foi a que eu trabalhei no meu doutorado, basicamente só incluía características das creches, não das crianças. O que eu queria saber é o que nessas creches faz com que essas crianças adoeçam mais do que em outras. Supondo, né, que entre creches havia diferença no adoecer e que, né, diferentes características e diferentes tipos de creche grande, creche pequena, creche privada, creche pública, creche com né, uma amplitude de idade maior, creche com amplitude de idade menor, enfim, que isso aí faria diferença. Nós nos demos conta que a pergunta que nós estávamos fazendo se referia não a preditores dos indivíduos, características dos indivíduos, mas características das creches. E daí? O que isso representa do ponto de vista do desenho e da análise? Bom, as creches, né, têm cada uma delas uma série de características próprias, né, do ponto de vista do número de funcionários, do número de crianças para cada classe, quantas classes essa creche tem, quantas crianças, né, acabam sendo atendidas no total e dentro de cada classe, o tamanho físico de cada classe. Né? A outra creche tem uma característica diferente. Então, a gente se deu conta que existia uma estrutura que era, né, parte do problema, que era uma característica do dado que a gente estava estudando, que era essa organização das crianças em grupos. Então, eu tinha crianças que se organizam numa classe, que se, né, agrupam na classe, classes que se agrupam em creches. Então veja que cada unidade dessas tem características próprias. Eu tenho crianças que, claro, podem ser sexo masculino, feminino, que podem ser, no âmbito da creche, pode ser um bebê de 6, 8 meses, pode ser uma criança um pouquinho mais velha, de 2 anos, de 3 anos, pode ser uma criança já pré-escolar, 4, 5 anos, pode ser rica, pode ser pobre. Eu tenho essas crianças agrupadas nas classes, que podem ter um número maior ou menor de crianças, que pode ter uma densidade de criança por área de sala diferente, que pode ter uma ventilação diferente, um tamanho de janela diferente de uma classe para outra. E a creche em si, que tem uma série de características próprias também, no sentido de ser uma creche pequena, uma creche grande, uma creche do centro, uma creche da periferia, né? Uma creche pública, como no caso que nós estudamos em Campinas, creches municipais, creches filantrópicas, creches privadas. Então, veja que a gente, né, começou a se dar conta de que a coisa era mais complicada do que parecia. E era importante reconhecer essa estrutura hierárquica, né, dos nossos objetos de estudo, que eram as crianças, né, mas era importante reconhecer como é que elas se organizavam no âmbito das classes e das creches. Bom, qual é o problema disso? Por que isso é importante? Veja que as crianças elas acabam expostas em bloco aos meus fatores de exposição, né? Aqueles fatores que eu estou interessado. Então veja que se tem uma exposição que aumenta o risco da doença, todas as crianças de uma classe ou de uma creche estão
igualmente expostas. Então, se eu tenho uma criança numa creche de risco mais alto, o colega dela também tem risco mais alto. Ou seja, se eu sei alguma coisa sobre uma das crianças, isso já me conta alguma coisa, já está me informando sobre, né, o coleguinha daquela criança. E veja que só para começar a nossa conversa, lá se foi a minha ideia de independência entre as minhas observações, né? Pressuposto tão caro para todos os modelos de análise estatística que nós estudamos até agora. Além disso, é como se essas crianças fossem alocadas em bloco a uma exposição, né? A gente pode fazer um paralelo assim, frouxo, com um tipo de estudo experimental em que a intervenção é alocada em blocos, né? E aí vem a outra pergunta: como é que fica a questão dos meus graus de liberdade se a exposição que eu estou estudando é alocada em blocos e não uma criança de cada vez? Então veja que tem uma série de questões aqui que começam a aparecer quando a gente começa a pensar do ponto de vista dos nossos modelos tradicionais e dos pressupostos, né, que existem. A gente começa a desconfiar que eu estou diante de um problema que precisa de uma resposta, de uma ferramenta diferente. Vamos dar uma olhada em outros exemplos de observações que são organizadas em grupos. Vamos abrir um pouco esse panorama de creche para outras coisas. Então veja, se eu estou estudando determinantes ambientais, eu quero ver, por exemplo, o que determina hábito de caminhada entre adultos. Que características do bairro, da rua que a pessoa mora, etc. e tal, determinam que essas pessoas caminhem mais ou menos. Então veja que do ponto de vista da cidade como um todo, eu tenho políticas de mobilidade, se tem ciclovias, se tem transporte público, né, a qualidade e a quantidade disso. Do bairro, né, ou da área menor, do entorno, eu tenho coisas como características da calçada, qualidade, a calçada é esburacada, é bem construída, a iluminação é boa ou é cheio de luz queimada, de lâmpada queimada e é escuro? Qual é a sensação de segurança das pessoas quando elas saem caminhando na rua? Tá? Mas é claro que as características e os fatores individuais não deixam de existir. Então eu tenho lá o sexo, a idade, a condição física, né, aonde a pessoa trabalha. Se trabalha perto pode ir caminhando, se trabalha muito longe precisa de um transporte público. Enfim, né, eu tenho todas essas possibilidades de preditores que se relacionam, veja, vamos começar a usar essa palavra, 3 níveis. O nível do indivíduo, né, próximo ali da minha unidade, que é quem tem o desfecho, né, quem apresenta o desfecho, que é caminha mais ou caminha menos. Um nível 2, que é o bairro, que é onde as pessoas estão ali, né, aglomeradas, uma coisa, né, de proximidade. E eu tenho a cidade como um todo, que define essas políticas mais globais. Então veja, é um outro exemplo de, né, estrutura de dados em que existe uma hierarquia. Outra que vocês vão se sentir familiares, um inquérito domiciliar. Se eu faço um inquérito domiciliar de base populacional, tipicamente eu vou ter uma amostra em múltiplos estágios, eu vou lá e seleciono setores censitários, né? O comum é eu fazer isso com probabilidade proporcional ao tamanho. Em seguida, eu seleciono dentro desses setores domicílios, e dentro dos domicílios eu seleciono indivíduos, ou eu simplesmente recruto para o meu estudo todos os indivíduos daquele domicílio. Então veja que de novo eu tenho uma estrutura hierárquica em que eu tenho, né, um nível mais alto em que é o meu setor censitário, dentro desse setor eu tenho domicílios, dentro desses domicílios eu tenho os indivíduos. Né? Outra possibilidade de estrutura. Aí eu tenho
um outro exemplo que é menos evidente, que é o exemplo das medidas repetidas. Suponha que eu estou fazendo um estudo longitudinal. Crianças são medidas e pesadas a cada mês, peso e altura. Todo mês eu vou lá e meço a altura e peso a criança. E vou repetindo isso mês, faço isso durante, sei lá, um ano. Onde é que estão esses grupos, né? Cadê a hierarquia? Veja, o grupo agora, né, é a criança. Porque para cada criança eu tenho várias medidas. Então, agora eu tenho, né, uma criança que é composta, que é formada por várias medidas de peso e altura ao longo do tempo. Então veja que coisa curiosa, eu tenho agora uma situação em que o meu nível 1 dessa hierarquia não é um indivíduo, mas é uma medida de peso e altura. É uma medida que vai mudando com o tempo, né? A criança vai crescendo e eu vou lá registrando esse crescimento em termos da altura e do peso. O meu nível 2 é a própria criança. Então, eu agora tenho um tipo de hierarquia, né, que é menos comum, em que o indivíduo é o meu nível 2 e a medida antropométrica é o meu nível 1. Então veja que quando eu trabalho com dados que têm estrutura hierárquica, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que os indivíduos em cada um dos grupos são mais semelhantes entre si do que quando eu comparo esses indivíduos com outros que estão em outros grupos. Então veja que isso pode acontecer por convivência, que é típico das doenças infecciosas. Então se eu estou no ano do Covid, nós, né, só estamos pensando nessa questão, né, de contaminação e tudo, ou seja, se eu estou num ambiente aglomerado que tem alguém doente, né, a probabilidade de eu adoecer também é muito maior do que se eu estiver num ambiente que não tem ninguém doente. Né? Voltando lá ao exemplo da creche, se eu tenho lá uma sala de aula, uma sala da creche que tem 20 crianças e uma delas está com diarreia, né, a maneira como as crianças interagem, que é sempre muito promíscua no sentido, né, da maneira, né, do jeito de criança, né, sem nenhum julgamento moral aqui, é muito fácil que essas crianças tenham diarreia também, enquanto que se eu tenho um outro grupo que ninguém tem diarreia, né, muito menos provável. Então veja que essa semelhança ela é criada por convivência nesse caso. Mas também pode ser por seleção ou por construção. Né? Na minha época, quando as turmas de uma escola eram formadas, elas eram organizadas, os alunos eram escolhidos com base no seu desempenho. Então, quando eu entrei lá na quinta série, tinha um exame de admissão. Então, a quinta série A tinha os 35, 40 alunos melhores colocados no exame de admissão. A quinta série B tinha os próximos 35 a 40. Vocês imaginam o que era a quinta série F. Então é evidente que o desempenho dos alunos, né, comparando a quinta A com a quinta F, né, era muito mais parecido dentro de cada grupo do que entre os grupos. A distribuição das pessoas na cidade obedece a esse tipo de critério, né? Por uma série de questões, e aí entra a questão econômica, né? Porque tem bairros que são mais caros, tem bairros que são mais baratos, mas tem uma coisa cultural também. A minha família mora aqui, os meus amigos moram aqui, enfim, eu cresci aqui. Então as pessoas se organizam, né, no espaço urbano de uma maneira que não tem nada de aleatório. Então, se eu estou olhando, né, diferentes bairros ou setores censitários, essas pessoas dentro dessas unidades, elas têm um nível de semelhança maior entre si do que comparado com outras pessoas de outros lugares. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar é essa coisa que chama de correlação intragrupo ou correlação intraclasse, que é exatamente isso. A variabilidade entre os meus indivíduos, ela não é igual, quer dizer, se eu pego um grupo daqui e um grupo de lá.
né, a variabilidade total dessas pessoas, ela pode ser quebrada numa variabilidade que é dentro do grupo e depois uma variabilidade entre grupos, né? Se não existe nenhuma maior similaridade entre os indivíduos dentro do grupo comparado com outros, o que vai acontecer? A variabilidade entre grupos vai tender a ser zero. E a variabilidade dentro do grupo vai ser igual à variabilidade de todo mundo junto. Então esse é um aspecto importante que nós vamos, né, começar a pensar nisso, aprender a calcular e aprender a reconhecer. Além disso, a variabilidade, né, é potencialmente não homogênea. Esse é outro pressuposto importante dos nossos modelos. Dependendo das características dos indivíduos, dos grupos, né, a variabilidade pode ser muito diferente. E pode também, esse é um aspecto que nós vamos devagar ao longo do curso ir trabalhando, a variabilidade pode ser de interesse primário na investigação. E para mim um exemplo ótimo dentro da área de saúde é a questão da pressão arterial. Então você imagina que eu tenho serviços de saúde com um programa de hipertensão e serviços de saúde sem um programa de hipertensão. Então veja que, se o meu programa funciona, o que vai acontecer? Eu vou ter, no serviço que tem o programa e que consegue controlar a pressão arterial dos indivíduos, dos hipertensos, né? Eu vou ter uma variabilidade menor entre os meus pacientes hipertensos se eu comparar com o serviço de saúde que não tem um programa, aonde eu vou ter pacientes controlados, pacientes descontrolados, e eu vou ter uma variabilidade de pressão arterial entre os indivíduos maior do que nesse aqui. Então, veja que, né, do ponto de vista de ajuste de modelo lá dos nossos pressupostos, isso, né, já infringe, né, um dos pressupostos, mas também pode ser uma pergunta de pesquisa interessante. Será que o meu programa de hipertensão consegue reduzir a variabilidade da pressão arterial dos meus pacientes? Essa pode ser uma questão mais importante, mais relevante, do que simplesmente baixar a média da pressão arterial. Além disso, eu tenho os potenciais efeitos de contexto, que é o que a gente vai estar falando, né, o tempo todo. Efeitos contextuais. Então, além desses efeitos individuais, que a gente já conhece muito bem, eu tenho uma série de coisas que podem ser de interesse, né, e que eram as coisas de interesse lá no meu doutorado, que é o efeito de morar num bairro pobre, né, ou rico, sobre a mortalidade, por exemplo. O efeito de frequentar uma escola sectária comparado com eu frequentar uma escola onde várias religiões convivem, sobre o desempenho escolar, ou sobre algum tipo de indicador de intolerância étnica ou cultural. O efeito da concentração das crianças numa classe. Quantas crianças por metro quadrado eu tenho nessa classe? Com relação, por exemplo, à ocorrência de infecção respiratória. O efeito de existir um posto de saúde no meu bairro, né, comparado com bairros que não têm posto de saúde. Será que as pessoas que moram num bairro com posto de saúde têm a sua pressão arterial controlada, melhor controlada dos hipertensos do que quem não tem um posto no bairro? Será que as crianças que moram nesse bairro estão, né, com mais probabilidade, com maior probabilidade, em dia com as suas vacinas? Qual é o efeito de morar numa área com alto índice de violência comparado com uma de baixo índice de violência? Qual é, né, será que o efeito disso sobre a probabilidade de eu ser assaltado, por exemplo, ou
com relação ao meu nível de estresse. Então veja que eu tenho, né, uma série de perguntas que são importantes, que são relevantes e que são características do contexto, são características do grupo, né? Da cidade, do bairro, da escola, da classe, do serviço de saúde, e não características do indivíduo. Tá? Então, a gente precisa começar a se antenar com isso. Valorizar esses efeitos contextuais. A epidemiologia e a pesquisa em saúde em geral tradicionalmente dá muita ênfase no risco individual. Características individuais determinando coisas, né, diversos indicadores nossos de saúde. Pouca ênfase nas influências ambientais ou sociais. E não que não exista, né, muita gente interessada nisso. A epidemiologia social é muito antiga, é muito forte, mas o que acontecia? Até recentemente, nós estamos falando dos anos 90, 2000, a ferramenta para analisar esse tipo de fator de risco, esse tipo de determinante não existia. E era uma coisa complicada de fazer isso de forma adequada. Muitas vezes características ambientais, né, fatores contextuais, eram tratados como uma exposição individual, violando esses pressupostos dos modelos. E é muito comum que esses cientistas sociais que vinham trabalhando, em boa parte, né, de forma teórica, esses determinantes, apontam, né, a falta dos efeitos de contexto nas análises epidemiológicas de base empírica. Então veja bem, nós estamos falando de uma estrutura que é intrínseca dos dados. Isso é uma coisa que eu sei que vocês vão se atrapalhar e que nós vamos voltar e vamos insistir com essa ideia. Mas veja, é importante nós termos claro isso. A gente não está falando de uma estrutura que foi construída por uma teoria, um modelo conceitual, né? Não é isso. Nós estamos falando de uma estrutura hierárquica que é intrínseca do dado que nós estudamos. É uma característica do dado. Né? Esses agrupamentos, as classes, as creches, eles estão lá porque é a maneira como isso foi construído, não por uma teoria, por uma ideia. Eu não posso nem criar essas estruturas, elas já estão lá, as pessoas se organizam assim, em domicílios, em bairros, em cidades, e eu não posso desfazer essas estruturas. Então, é importante que a gente entenda que o que nós estamos tratando aqui são estruturas de dado que são uma característica do dado. Não são coisas construídas na cabeça do pesquisador ou por uma teoria. Então veja que, em resumo, quando nossas observações se organizam de forma hierárquica, ou seja, elas estão agrupadas de algum jeito, a gente pode estudar efeito das características desses grupos e, ao mesmo tempo, temos que levar em conta que essas observações estão agrupadas e isso vai demandar estratégias de análise diferentes. Não posso ignorar essa hierarquia. Ok? Com isso nós encerramos essa primeira abordagem, esse primeiro contato com os modelos multiníveis, basicamente falando de hierarquia de dados, né, de estrutura de dados. E em seguida, na próxima videoaula, nós vamos discutir um pouco, né, sobre como é que a gente lida com esse tipo de dado. Quais são as estratégias que nós temos para lidar e analisar esses dados, né, de maneira adequada, de forma que a nossa pergunta seja respondida de forma adequada. Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.